Nesse outro exemplo, nós vamos mostrar algumas outras funcionalidades e creio que daí, finalizando esse exemplo, todas as funcionalidades de modo geral vão ter sido vistas nesses exemplos aí do tutorial. A ideia aqui é importar as barras, no caso são várias barras, de um arquivo em formato DXF. Então, no caso aqui eu vou ter uma série de barras, né? Por exemplo, eu tenho essas barras que estão aqui num layer que eu chamei de Section A, são barras que vão ter como seção transversal um certo tipo de seção, né? Mas não são, esse daqui não é uma única linha, mas é um conjunto de várias linhas. Eu quero que essas linhas estejam, essa linha toda aqui esteja dividida em vários segmentos menores. Aí existe uma outra aqui no meio, que também são vários segmentos, todos com um comprimento igual aos segmentos que estão na linha A. E essas duas linhas aqui de elementos que são com a seção do tipo C. E essa seção D aqui, para essa seção D eu tenho várias barrinhas também, formando essa rede aqui de elementos que vão ter inércia bem menor. Na verdade eu não vou fazer precisamente o que deveria ser feito para ser uma analogia de grelha equivalente, né, que o pessoal fala, né? Mas a ideia é mais ou menos isso. Não está correto os valores que eu vou utilizar em termos de parâmetros, mas a ideia é mostrar como que se daria para fazer isso utilizando agora essas novas funcionalidades que vão permitir importar o arquivo DXF no VGPlan. Então foi separado nesses layers distintos aqui, como eu falei, porque na hora de importar, eu vou falar que eu quero importar os elementos que estão no determinado layer desse arquivo. E aí eu vou falar qual é o tipo de seção e material que eu quero atribuir aquelas barras que vão estar sendo importadas naquele momento. Bom, no programa vai ficar mais claro isso daí. Bom, agora dando continuidade então agora no VGPlan, eu já criei aqui anteriormente os materiais e seções transversais que vão ser utilizadas nesse exemplo. E eu vou mostrar como que é feita então a importação dessas barras do arquivo DXF. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer um outro comentário que vai ser importante aqui para entender por que nós fizemos aquela quantidade enorme de barras no arquivo DXF. Eu vou aqui utilizar o método de clique para mostrar uma coisa. Vou pegar uma seção qualquer aqui que eu tinha criado anteriormente. Digamos que eu tenha um modelo onde eu tenho duas barras que se cruzam e que nesse ponto de cruzamento elas estão unidas. Então, tem gente que vai chegar e querer fazer isso daqui, ó. Ele vai criar uma barra e outra barra. E quando isso é feito, na verdade o que nós temos são duas barras que estão se cruzando no espaço, mas que elas não têm um ponto em comum aqui. Essas barras, quando a gente cria elas sempre vão ter variáveis, graus de liberdade, que eu venho falando sempre, nas extremidades apenas. Então esse ponto do meio eles não estão unidos. Se eu quiser que essas barras estejam unidas nesses pontos, eu teria que fazer isso daqui. Está criando as barras, mas no ponto onde eu quero que elas se cruzem, então eu subdividi essas barras. E aí sim, aqui eu tenho um final de barra, nessa barra aqui e um começo dessa, assim como eu tenho o final dessa barra aqui e o começo dessa, e aí sim esse ponto é um ponto em comum, essas extremidades estão no mesmo ponto em comum, e aí sim elas estão unidas, essas barras, nesse mesmo ponto. Bom, eu vou aqui então apagar essas barras. Dito isso, então dá para entender agora porque que o arquivo foi gerado no FreeCAD, no LibreCAD, e aí importando lá fica fácil de fazer esse tipo de coisa, muito mais prático do que aqui ficar clicando uma por uma aqui para gerar várias barras, e aí então importando do DXF fica muito mais prático para fazer isso. Então vou voltar aqui na funcionalidade para criar barras, né? Então, em vez de a gente já viu aqui criando por dando coordenadas e clicando na tela, agora nós vamos utilizar esse botão aqui, ó, Import from the DXF file. Antes de importar, ele não tem nenhum arquivo aberto aqui de DXF, então eu vou vir aqui no Read.
Aqui eu já tenho o arquivo DXF que eu criei lá no LibreCAD. Poderia ter sido em qualquer software de CAD que grave nesse formato DXF. Eu gravei aqui no formato DXF R14. Então agora ele já abriu o arquivo aqui. Está aqui o nome do arquivo que eu tinha criado. E aí eu vou falar para ele assim, eu quero importar, por exemplo, eu quero importar as barras que estão no layer que lá no DXF eu chamei de Section A. Poderia ser qualquer nome, tá? Eu vou importar com o material A e com a seção do tipo A que eu defini anteriormente. Quando eu der o import aqui, ele já dá um aviso, ele falou que ele criou 33 barras com o material e seção A. Eu vou fazer a mesma coisa agora, eu quero importar do Section B, lá do meu arquivo DXF, eu vou, no caso da seção B, vai ser o material B e com seção B aqui. Então eu vou dar um import, então pegamos aquela barra, os elementos, os segmentos que estão formando aquela barra do meio, que nós tínhamos visto lá no arquivo DXF. Agora eu vou importar do Section C, eu vou voltar, o material é do tipo A, a seção é do tipo C, né? Importei aqui, ele criou 48 barras com o material A e seção A. E finalmente agora eu vou importar as barras que compõem esses dois espaços aqui vazios, aqui, esses em branco aqui, aquela rede de elementos. Então aqui é material A ainda e seção D. Vou dar um import e aí ele falou que ele está falando que foram criadas 734 barras aqui, elementos aliás, né, de viga, com material e seção D. Então, feito isso, vocês veem que a gente tem um conjunto enorme de barras, aí só nessa último import que a gente deu veio mais de 700 barras. E lá no programa de CAD foi fácil de gerar isso daí, eu só fiz uma linha e depois fui utilizando o copy para fazer todo esse conjunto de elementos. E aqui eu teria que ficar clicando de um em um. Bom, um último comentário, né? Aqui a gente estava usando um símbolo, o símbolo que está aqui, o tamanho do grid do símbolo está pequeno, a gente tinha colocado lá 25, seria 25 centímetros, se a gente for pensar assim, né? Eu estou pensando em centímetros. Então eu vou aumentar o tamanho desse grid aqui, eu vou pôr 50. E aí a hora que eu fizer isso, vocês vão ver que mudou o tamanho do grid e ficou talvez até grande esse tamanho de símbolo. Eu vou mudar aqui para 20, talvez, vamos ver. Fica melhor assim. Então aí nós temos todas as nossas barras criadas aí com os materiais e seções específicos e tendo sido importados do arquivo DXF. Agora a gente vai colocar aqui a vinculação desse modelo. Eu vou fazer apoio simples sem restrição à rotação nas extremidades, então aqui fica fácil eu clicar nas 4 extremidades aqui, né, nos 4 cantos aqui e aplicar aqui o apoio. Então o símbolo talvez para isso ficou não tão grande, mas aqui dá para ver que foram criados então esses apoios aí, tá? E aí aqui eu vou, se eu for selecionando aqui, ele fala a posição onde foi aplicado, que é livre e tal, e ele vai marcando em vermelho aqui o apoio que eu consigo ver aqui, né?